Oi pessoal, então, hoje vamos começar a nossa live sobre a acne. É uma doença que todos os dermatologistas estão acostumados e, é claro, vale lembrar que todos nós já tivemos uma espinha na nossa vida. Quem não teve, vai ter. Então ela afeta praticamente 85% dos adolescentes, ela causa um profundo descontentamento nessa fase da vida, porque as pessoas se sentem muito deprimidas, com risco até mesmo de suicídio em casos já relatados na literatura. Por isso que eu me preocupo muito com o paciente que tem acne e fico querendo saber como que está indo a parte emocional desse paciente, como ele está indo na escola, como ele está evoluindo, enfim. Oi, Érica, obrigada por você estar aí assistindo a gente, viu? Muitas saudades de você, amiga. Enfim, é importantíssimo que todos nós nos preocupemos, não só os familiares, como também o próprio dermatologista. Para começar, a acne é uma doença inflamatória crônica, que não tem nenhuma facilidade de cura, então muitas vezes a gente espera ela por si só resolver sozinha, além, é claro, de iniciar os tratamentos adequados, mas algumas vezes ela vai sumindo lentamente. Por isso é importante o acompanhamento com o dermatologista. Todos nós começamos com um bom sabonete, todos nós começamos com um bom protetor solar, já que durante o tratamento é muito comum deixar manchas e cicatrizes. E a maioria das vezes conseguimos resolver o tratamento com usos de cremes tópicos. Dentro dos cremes preconizados pelo seu dermatologista, você pode encontrar produtos como o peróxido de benzoíla, que é um dos mais utilizados e promove realmente um afinamento da pele, uma esfoliação mais acentuada, diminui a ação bactericida desse produto. Porém, o peróxido de benzoíla ele mancha a roupa e pode, em alguns pacientes mais morenos, até mesmo promover o clareamento da pele. Portanto, fique atento a esses detalhes, né? Paciente com acne também precisa de algumas esfoliações que sejam pelo menos umas 2 vezes por semana. Além do peróxido de benzoíla, a gente tem os ácidos retinóicos. Os ácidos retinóicos eu costumo utilizar muito para pacientes até com idade mais avançada, já que a gente sabe que existem pacientes com acne mesmo na idade mais madura. E o ácido retinóico ele é interessante porque ele tem receptores na nossa pele que se ligam especificamente a eles. Com isso, ela não só consegue afinar a pele, como também promover uma esfoliação e um estímulo de colágeno importante. Essas pacientes com acne na mulher adulta, que acomete praticamente 12% das mulheres, ela está muitas vezes associada ao estímulo hormonal. Nessas pacientes que por volta dos 30 anos não referem uma acne na adolescência, elas devem ser, sim, avaliadas em conjunto com o endocrinologista para descartar a síndrome de ovário policístico. Outras manifestações que não só a síndrome de ovário policístico podem estar relacionadas à acne da mulher adulta, como uma hiperplasia de suprarrenal, que é uma glândula que fica logo em cima do rim. Porém, essas pacientes precisam de um acompanhamento porque muitas vezes se sentem desoladas com essa doença e desanimadas por não observarem cura mesmo já tendo saído da adolescência. Muito bem, voltando aos tratamentos que indicamos, além do peróxido de benzoíla, além do ácido retinóico, o uso de antibióticos pode ser utilizado em pomada, principalmente a clindamicina e a eritromicina, em especial aqui no Brasil a gente utiliza mais a clindamicina, com resultados não só de ação contra a bactéria, que é o Propionibacterium acnes, mas também de ação anti-inflamatória. A gente necessita da combinação do retinoide ou do peróxido de benzoíla quando a gente lança a mão de um antibiótico na pele, porque esse produto promove, então, uma diminuição na resistência bacteriana do antibiótico. A gente sabe que os antibióticos, as bactérias podem se tornar resistentes a eles, mas associados a essas 2 substâncias que eu te falei, elas podem realmente melhorar e diminuir a ação de resistência bacteriana ocasionada pela bactéria. Muito bem, sabonetes são muito utilizados, a maioria deles tem peróxido de benzoíla, alguns com ácido salicílico, outros com enxofre. Apesar de muito falado na literatura e de venda direta mesmo de enxofre e ácido salicílico nos sabonetes, a gente não tem muitas evidências e respaldos que certificam de que eles são realmente úteis para a acne. Além desses, a nicotinamida
exatamente utilizada pela manhã, ela pode ser utilizada em gestantes, mas também carece de muitos respaldos de literatura. Mas na nossa prática a gente utiliza e vê grandes resultados. Um outro produto que eu costumo utilizar bastante, principalmente em pacientes negros ou em pacientes gestantes, é o ácido azelaico. O ácido azelaico a 20%, ele pode melhorar a qualidade da pele sim e é seguro na gestação. Mais para frente, aqueles casos mais refratários que não conseguem melhorar muito bem com o uso dos cremes, a gente pode lançar mão de medicamentos orais. Aí, nesse caso, lembrando a nossa historiazinha do paciente que tem uma síndrome de ovário policístico, daquela mulher que tem um hiperandrogenismo, com sintomas de hiperandrogenismo mesmo, que seria aumentos de pelos na face, obesidade centrípeta, uma dificuldade de engravidar. Para essas pacientes, a gente opta pelo uso de um contraceptivo oral. É claro que você deve analisar se essa paciente realmente deseja fazer uso do contraceptivo oral para evitar um bebezinho nesse momento, uma gestação indesejada. E aí, nesses casos, vale a pena combinar um contraceptivo oral associado a uma melhora da acne. É impressionante como elas melhoram sim. Porém, algumas não desejam fazer uso do contraceptivo oral. Existem outros medicamentos orais que nós podemos utilizar, que é a isotretinoína e a espironolactona, mas numas pacientes em idade férteis a gente só pode utilizar se elas estiverem fazendo as medidas de contracepções necessárias. Além do contraceptivo oral, o uso de antibióticos é muito falado na literatura. A monoterapia, ou seja, o uso único e exclusivo de um antibiótico oral para melhorar a acne, está contraindicada segundo o Guideline de 2016 da Academia Americana de Dermatologia. Ela não deve ser, em hipótese alguma, incentivada. Nós devemos utilizar um antibiótico oral caso estejamos associando um tratamento tópico do nosso paciente, como os peróxidos de benzoílas ou o ácido retinóico. Do contrário, devemos evitar. Dentre os antibióticos utilizados para a acne, o mais comum aqui no Brasil é a tetraciclina ou limeciclina, que é uma variação da tetraciclina que pode ser utilizada na alimentação, diferente da tetraciclina, é um pouco mais cara, porém dá menos reações adversas, como dores abdominais, náuseas, diarreias. Só que um antibiótico para a acne deve ser feito durante uns 3 a 4 meses, não excedendo esse período, porque aumenta a chance de resistência bacteriana. Além da tetraciclina, a gente pode utilizar a azitromicina, a eritromicina oral, porém, lembrando que a eritromicina a gente evita ao máximo utilizar esse antibiótico, porque muitas vezes a gente utiliza para outras doenças abdominais. O mesmo acontece com a azitromicina, apenas nos casos em que a gente não pode fazer o uso da tetraciclina, como no caso de um paciente que vai começar o uso do Roacutan, que é a isotretinoína oral. Nesse caso, a gente não associa a azitromicina, a tetraciclina, porque existe risco de pseudotumor cerebral, sendo então uma opção a azitromicina. Além desses dois, a cefalexina para gestantes pode ser uma opção, já que nenhum dos outros medicamentos devem ser utilizados. Muito obrigada, Conceição. Muito bom estar com você aqui, viu? Você é um amor. Bom, seguindo mais adiante, a gente pode falar um pouquinho da isotretinoína. É lógico que ela é sabida como sendo um dos melhores tratamentos porque ela atua nos 4 fatores da acne, que seria, então, ela atua na diminuição da colonização do Propionibacterium acnes, ela atua na diminuição da resposta inflamatória que essa bactéria promove, ela atua diminuindo a produção de óleo da glândula sebácea, já que ele é o único medicamento que consegue atrofiar a glândula sebácea, ela atua desobstruindo o folículo piloso. Por conta disso, por atuar nos 4 fatores, é a mais eficaz, resposta de forma muito inicial e pode até mesmo, em alguns casos, deixar o paciente livre de acne durante um bom tempo. Adoro esse medicamento, recomendo para muitos pacientes meus, porém a gente sabe que a isotretinoína não deve ser feita em mulheres que estejam com possibilidade de engravidar. Por conta disso, devemos associar nessas pacientes não só o contraceptivo oral, como também o uso de preservativos,
porque o preservativo nos garante uma possibilidade de garantir ainda mais uma contracepção indesejada nesse momento do uso da isotretinoína oral, já que existe uma associação dela com o próprio contraceptivo, diminuindo então a eficácia desse medicamento. A isotretinoína deve ser feita numa dose de 0,5 mg por quilo, ou seja, um paciente de 60 quilos deve fazer uma dose de 30 mg. E a gente sabe que umas doses próximas a 1 mg por quilo, ou seja, um paciente de 60 quilos fazer 60 mg, seria o ideal, porque você consegue diminuir bastante a resistência, a recaída desse tratamento após o término. O que seria o término da isotretinoína? O término é considerado quando nós completamos uma dose acumulada de 120 mg por quilo. Ou seja, ele vai fazer uso desse medicamento, de acordo com a dose que ele tomar diariamente, por volta de uns 6 a 8 meses. Ele consegue ver, logo no início do tratamento, um ressecamento labial, que muitas vezes me diz que esse paciente está tomando isotretinoína e está realmente tendo um efeito. Ele consegue ver ressecamentos nasais, ressecamentos oculares e até mesmo, em alguns casos, ressecamento vaginal. Por isso, esse paciente tem que ter um acompanhamento dermatológico, para que a gente veja realmente se ele está precisando de uso de lubrificantes, não só para olho, nariz, labial, como também vagina, para conversar com ele sobre isso, tá? Além disso, esse paciente deve ser rastreado com os exames de sangue. Riscos de aumentos de transaminases podem acontecer ao longo do tratamento, mas não existe risco de hepatite fulminante, como acontecia com a flutamida, que era um excelente tratamento e que foi retirado do mercado. Por quê? Oi, Carmen, adoro ter você aqui na clínica, viu? Obrigada por você estar assistindo. E que foi retirada do mercado a flutamida, porque ela existia risco de hepatite fulminante, mesmo em doses idiosincrásicas, ou seja, começou a tomar um pouquinho e já pode evoluir para um quadro mais severo de hepatite fulminante. Com a isotretinoína isso não acontece, o grande risco mesmo é a gestação fora de hora nesse momento, porque ele pode manifestar teratogenia, ou seja, bebezinhos mal formados. Por isso a gente não indica. Mas todas as pacientes que fazem uso da isotretinoína ou os pacientes gostam muito do resultado, porque observam em pouco tempo uma melhora importante do quadro de acne. É lógico que existe um flare-up do medicamento, ou seja, nos primeiros 2 meses do uso pode haver uma pequena piora, que é corrigida após o 3º mês de tratamento. Por conta disso, eu costumo às vezes associar o uso de um antibiótico, como a azitromicina, para evitar esse flare-up do medicamento, em especial aqueles pacientes com um quadro um pouco mais grave. Lembrando que em quadros muito graves de acne, a isotretinoína deve ser feita com todo o cuidado possível, já que a gente sabe que existe risco de acne fulminante, que é um quadro sistêmico de acne que o paciente deve ser internado. Nesses pacientes com quadro mais grave, a gente deve começar a isotretinoína junto com uma prednisona e avaliar o caso continuamente, constantemente desse paciente, para ver se realmente ele está evoluindo com melhora e se ele não está fazendo nenhuma outra manifestação sistêmica do quadro. Bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Falei um pouquinho da acne, do incômodo que ela promove, do quanto a gente deve, como dermatologista, estar atento às queixas do paciente. Eu costumo me identificar muito com o paciente de acne porque eu me solidarizo com o problema que ele está tendo e desejo, sim, ver uma melhora da pele. Isso para mim é o mais importante. Falamos também sobre os tratamentos propostos atualmente, sobre o uso da isotretinoína, que pode melhorar muito a pele. E eu estou aqui para o que vocês precisarem. Tem várias coisas para conversar com vocês. Dá um pulinho para a gente conversar mais, ouviu? Um grande abraço, obrigada para todos que me assistiram e até a próxima.